aluno beneditino, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de geografia. Hoje não vai ter música, hoje não vai ter Madame Natasha, hoje não vai ter show do milhão, eu vou apenas fazer uma rápida revisão do que foi o nosso curso nesse primeiro semestre, que é marcado pela pandemia. Lá em fevereiro, a OMS já estava decretando o início da pandemia, nós tivemos que interromper nossas aulas presenciais e começar essa nova modalidade de trabalho. Começamos lá em fevereiro falando da economia de arquipélago. O Brasil ele tinha uma economia agroexportadora, começou com a cana-de-açúcar, depois a mineração, depois o café e a borracha. Enfim, nós chegamos no século XIX, inclusive, aqui com esse senhor, Barão de Mauá, a chamada Era Mauá, o empreendedorismo, a criação do estaleiro Mauá, a primeira ferrovia do Brasil, dentre outros feitos. Foi um pequeno surto industrial dentro desse momento aí de economia agroexportadora. Aliás, por falar em agroexportadora, o café, no final do século XIX, em terras paulistas, é bom a gente sublinhar isso daí, o café teve um papel fundamental para atrair o quê? Para gerar capital, para atrair mão de obra imigrante, formar um início de um mercado consumidor, uma rede de ferrovias em São Paulo, tudo isso articulou o espaço paulista e também beneficiou o surgimento das primeiras fábricas de bens de consumo não duráveis em São Paulo. Ok, turma? Mas era um processo ainda que estava engatinhando, porque nós não tínhamos uma política industrializante. Essa política só vai aparecer aonde? Aqui, ó, durante o governo Vargas, na década de 30. Aí sim, foi o primeiro momento em que o Estado brasileiro, o Estado com letra maiúscula, ele se interessa de forma mais estrutural pela indústria. São criadas empresas estatais com forte incentivo para a indústria de base. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, é criada em 1941. Logo depois, a Companhia Vale do Rio Doce. Na década de 50, em 53, é criada a Petrobras, o petróleo é nosso, a grande campanha. Estavam criadas, portanto, as bases para o nosso desenvolvimento industrial nacional. Tá? Por isso que a gente usa o termo nacional desenvolvimentismo. Na década de 50, o Brasil ele passa, portanto, por uma nova fase de sua economia com a chegada ao poder de Juscelino Kubitschek. E junto com Juscelino, as empresas multinacionais, setor automobilístico, setor de eletrodomésticos também. Era a fase da internacionalização da economia brasileira e da consolidação de um tripé econômico, tripé esse formado por Estado, capital privado nacional e o capital privado estrangeiro, ou seja, estamos falando de um tripé. Nós vimos também, turma, que a industrialização brasileira ela se desenvolveu sobre um modelo de substituição de importações. Isso eu fiz questão de frisar, de sublinhar e de chamar a atenção de vocês, que a nossa substituição de importações foi esse modelo que veio da década de 30 até o final dos anos 80, certo, pessoal? E ela aconteceu por etapas. Aqui nesse momento, nós estamos substituindo, portanto, as indústrias de bens de consumo duráveis. Ok, pessoal? Bom, nós ingressamos posteriormente na ditadura militar, a partir de 64, foram 21 anos de ditadura militar, e esse modelo brasileiro de desenvolvimento baseado no tripé, ele portanto, consolidado mais ainda durante os anos da ditadura. Continua a entrar uma quantidade muito grande de investimentos estrangeiros no Brasil e o Estado ele continua tendo um papel muito grande no sentido de investimentos, de implantação de obras no Brasil, as chamadas obras faraônicas, que marcaram sobretudo o período do milagre econômico brasileiro, esse período que vai de 68 até 1973, que corresponde ao governo de Emílio Garrastazu Médici.
General Médici. Como exemplo de obra faraônica, a gente pode citar a construção da ponte Rio-Niterói, da rodovia transamazônica, a assinatura do Tratado de Itaipu, a grande hidrelétrica, a maior hidrelétrica que já foi do mundo, né? Porque hoje já não é mais a maior, é a segunda, certo, pessoal? E tudo isso, gente, motivou um grande crescimento econômico do PIB brasileiro, daí o termo milagre econômico, crescimento esse que foi interrompido em 1973 com a chamada crise do petróleo. O preço do barril do petróleo cresceu astronomicamente a partir de 73 e cresce novamente em 79. Foram 2 choques do petróleo. O governo brasileiro, turma, vamos ver aqui nessa próxima imagem, o governo brasileiro, em 1975, nós já estávamos no governo do general Geisel, ele vai tentar contornar esse problema. O Brasil era um grande importador de petróleo, a gente praticamente não produzia petróleo, somente pouca coisa. O governo ele vai tentar contornar esse déficit na nossa balança comercial, como? Criando o Proálcool em 75 e estimulando a Petrobras a produzir petróleo na bacia de Campos, ou seja, na plataforma continental, certo? Petróleo aí offshore, no mar, tá? E a Petrobras começa, portanto, a produzir, a descobrir petróleo na bacia de Campos e a nossa produção de petróleo começa a aumentar cada vez mais. O Brasil, ele ingressa nos anos 80 com um problema sério da dívida externa, crise da dívida externa, e isso vai deteriorar a nossa economia juntamente com outros problemas, criando o que nós chamamos de década perdida. Não foi só no Brasil, a nossa vizinha Argentina, México, demais países latino-americanos também sofreram muito na década de 80, né, com uma economia estagnada. Nós chegamos, por exemplo, no governo Sarney, em 1985, com problemas sérios de inflação, de uma total desorganização da nossa economia, né, e com problemas sociais também crescentes. Tanto é que em 86, o governo Sarney ele cria o Plano Cruzado, uma tentativa de estabilizar a economia brasileira, que logicamente não deu certo, né? O congelamento de preços do Plano Cruzado ele deu errado, né? E o Brasil seguiu a segunda metade dos anos 80 aos trancos e barrancos, né? Com uma série de problemas econômicos e problemas sociais. Em 1990, nós começamos a fase neoliberal da economia brasileira, seguindo uma tendência de muitos países no mundo, com o governo Collor iniciando a privatização de empresas estatais e abertura econômica, abertura comercial para produtos estrangeiros entrarem no Brasil. O neoliberalismo ele ganha mais força ainda durante os governos de Itamar Franco e, sobretudo, a partir de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, começa o governo FHC. É bom lembrar que o Fernando Henrique Cardoso ele é conhecido como pai do Plano Real, plano criado ainda durante o governo de Itamar Franco, em 94, quando Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda, ministro da Economia. E o Plano Real foi um plano de estabilização da economia, um plano que, no primeiro momento, ele deu certo, né? Ele trouxe também outros problemas, né? Nós mantivemos durante um longo período de uma valorização do câmbio, a moeda muito valorizada, e isso trouxe, logicamente, outros efeitos colaterais para a economia. Um deles foi estimular esse fenômeno que nós estudamos como a desindustrialização no Brasil. Bom, o Brasil ingressa no século XXI a partir de 2003, com o governo Lula. O Brasil ele começa a ter um crescimento econômico maior, ele se junta com demais países emergentes
para formar um grupo, né, que ficou conhecido como G20, né, sobretudo junto com os BRICS, e nós passamos a ter um reconhecimento maior no cenário mundial como país emergente. Vale lembrar também que esse crescimento que foi anunciado pela revista The Economist, ele durou pouco, né? Já em 2014, o Brasil dava sinal de desaquecimento, né? Em 2015 e 2016 nós atravessamos a pior recessão da nossa história republicana, né? E a capa da Economist também assinala isso daí, né? O que os economistas chamam de voo de galinha, né? Ou seja, um voo baixo, curto, desengonçado, ou seja, o Brasil ele continua atravessando um período muito delicado da sua economia. E outra coisa que a gente também sublinhou isso, pessoal, foi o que nós chamamos de reprimarização da nossa economia, que vem junto, né, vem atrelado com a desindustrialização. Certo? Tá? São dois fenômenos que caminham juntos, né? E isso ficou muito mais transparente para a gente de 2000 para cá, né? Ou seja, características, portanto, marcantes do século XXI, né? Quer dizer, a desindustrialização e também a reprimarização da nossa economia. Tá? Nós chegamos em 2019, com a eleição do Bolsonaro, estamos atravessando esse governo ainda. Eu vou deixar depois para um segundo momento para a gente fazer uma avaliação mais profunda sobre isso. Tá? Vimos também um processo de desconcentração industrial, né? As indústrias fugindo dos grandes centros urbanos, indo para o interior de São Paulo. Essa foto é da cidade de Bauru, no interior de São Paulo, muito rico, né? Incentivos fiscais, uma mão de obra mais barata que atraem as empresas para lá, né? O que a gente estudou também, né? Economias de aglomeração e a deseconomia de aglomeração, né, pessoal? Então a tendência da indústria é ir para o interior, para cidades médias, sublinhe isso aí, hein, pessoal, cidades médias, ok? No caso do Rio de Janeiro, a gente dividiu o estado em regiões e foi falando da importância de cada região para a indústria, certo, turma? Mas a gente viu também que a região metropolitana do Rio de Janeiro, ela ainda tem um grande peso, não só na economia do estado, na economia fluminense, como também na demografia fluminense, né? Tá um peso muito grande aí, praticamente 3/4, né, da população fluminense está aqui na região metropolitana e do PIB também, pessoal, tá? E a gente terminou, o último assunto do ano foi a rede de transportes, que a gente viu que no Brasil, diferente de muitos países do mundo, né, o Brasil é aquele onde nós temos um peso enorme do transporte rodoviário, do modal rodoviário, né, no transporte de cargas. Ou seja, nós damos um bom exemplo, né, de como não se deve transportar cargas, não é verdade, pessoal? Porque em longas distâncias, que nós somos um país, né, de grande dimensão territorial, em longas distâncias nós não devemos usar o transporte rodoviário. É exatamente isso que é feito no Brasil, né, ao longo da segunda metade do século XX, nós só fazemos isso praticamente, né? Enfim, pessoal, tentei aqui resumir, o objetivo não foi explicar, né, a matéria, e sim fazer apenas citar aqui os principais pontos, né, elencar os principais pontos trabalhados durante o semestre, certo, galera? Então é isso aí, vem o recesso, descansem, vejam bons filmes, né, séries, né, ou também um bom livro para ler, né, pessoal? E eu vejo vocês em agosto, depois do recesso. Tchau, tchau, pessoal!